Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos e como tema da nossa palestra eu trouxe uma passagem do livro Mediunidade e Evolução, este livro do Martins Peralva. No capítulo 2 ele traz algumas reflexões importantes sobre Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Tá? Então são três assuntos que se interligam, né? A questão do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, o direcionamento, o Espiritismo, a doutrina na qual seguimos, que também nos traz diretrizes seguras, tá? E a mediunidade, como uma oportunidade que nos é concedida por Deus. Ok? Então vamos iniciar. Força medianímica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. Então é uma passagem de Emmanuel. Tá? Então ele fala que vale a pena alinhar algumas definições, tá? O Martins Peralva. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por fato médium, Kardec, tá? Uma passagem de Kardec. Com certeza, né? A partir do princípio que todos nós somos seres espirituais vivendo uma passagem terrestre, ou seja, mantemos o contato, tá? Mas tem aquele contato que é mais forte, mais intenso, as sensações elas são mais percebidas, tá? Então essa é a mediunidade de trabalho, a mediunidade ostensiva, tá? Mas o princípio é que todos nós, né, temos esse contato, sentimos, né, nos comunicamos com o plano espiritual através das vibrações, né, através da captação dos pensamentos, as afinidades que mantemos, tá? Como estão os nossos pensamentos e o que andamos fazendo, isso é muito importante para nós sempre recapitularmos. E aí estará as nossas afinidades, encarnados e desencarnados, tá? Mas é basicamente isso. Nossa passagem é apenas uma de muitas, tá? Mas somos todos seres espirituais que um dia regressaremos para a verdadeira pátria, que é a espiritual. Portanto, mantemos esse contato sim, tá? Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums, Kardec. Sim, é o que nós acabamos de falar. Mediunidade em boa sinfonia é, sobretudo, sintonia e afinidade, tá? Com certeza. Tá? Nós somos individualidades, nós captamos pensamentos, nós emitimos, tá? Através da lei do magnetismo, e nós mantemos esse contato com os espíritos. Tá? As nossas afinidades e sintonias são muito importantes na questão mediúnica. Os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débito do passado? Com certeza, tá? Não é um acaso que temos essa oportunidade de poder desenvolver esse trabalho no campo da mediunidade. Essa oportunidade é uma abençoada para nós e é um empréstimo concedido por Deus para que nós possamos ali pouco a pouco rever essas questões do nosso passado, resgatando os débitos, buscando a evolução, né? Quanto aprendizado se faz no contato, através dos estudos, enfim, da mediunidade em si, que nós acompanhamos na casa, enfim, acompanhamos nos estudos, tá? Então, rico campo de conhecimento que nos é possibilitado e oportunidades também, tá? O que nós precisamos fazer é direcionar, tá? Dar um direcionamento, assim como fazemos em nossas vidas, de outras formas, em outras possibilidades, o mesmo se dá também na questão mediúnica. Ok? A mediunidade no presente é débito do passado, tá? Com certeza. Temos alguns missionários que vêm para trazer a doutrina espírita, mas a maioria dos médiums, né, eles vêm para fazer esse resgate, tá? Servir como instrumento e aprender também com tudo isso. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas, tá? Ou seja, a questão dos nossos pensamentos, isso é muito importante, da nossa mente, tá? Das nossas emissões mentais. Tá? Então, quando nós falamos de mediunidade, enfim, desse contato com o plano espiritual, falamos dessas afinidades que mantemos com os espíritos, né? As nossas emissões mentais atraem outros da mesma forma. Então, quando ocorrem os fenômenos mediúnicos, é uma questão de troca de pensamentos, tá? Isso é o mais importante, é sempre bom falar. Mediunidade, pois, é meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, tá? Então a própria palavra diz mediunidade,
intermédium, tá? Médium. Médium é aquele que está fazendo o intermédio do plano físico, tá? Do plano material e do plano espiritual. Convivência e intercâmbio, com certeza, tá? Então, as experiências que a gente tem, tá? Através dessas comunicações, enfim, das leituras, né? Saber sobre a questão da continuidade da vida, tá? Isso nos devolve a esperança, as renovações contínuas, tá? Então, nada está perdido. As oportunidades são constantes. Nós precisamos apenas buscá-las, né? E dar um direcionamento a tudo isso na nossa vida. Desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Tá? Vós sois deuses, disse Jesus. Tá? Com certeza. Então, nós temos a questão do livre-arbítrio. Tá? Ou seja, nos é possibilitada a oportunidade de desenvolver e trabalhar essa mediunidade, tá? Como algo em nosso favor, em favor do nosso próximo. Tá? Mas nós temos o direito de escolher. Tá? Então, quando Jesus disse vós sois deuses, é no sentido do direcionamento e do livre-arbítrio que temos de escolher ou não, ok? Se direcionarmos essa mediunidade para o bem, com certeza dará frutos importantíssimos na nossa caminhada, tá? Sob o ponto de vista do mecanismo da comunicação, a mediunidade em si não depende do fator moral, tá? Porque ela é um fator orgânico, tá? Então, tudo vem preparado para que ocorra essa comunicação, tá? A sensibilidade maior, porque o médium ele funciona como uma antena que consegue captar mais facilmente as emanações do ambiente em que ele se encontra. Tá? Então, por isso que tudo é muito intenso para nós. Estando num ambiente mais equilibrado ou não, essa captação é mais intensa. O que nós precisamos fazer é aprender a lidar com isso. Tá? Por isso que um estudo, uma compreensão, saber o que significa, né? A importância do conhecimento sobre si, né? O que acontece comigo, o que está acontecendo, quais são essas sensações, como eu posso direcioná-las, trabalhá-las, para que elas possam trazer algo positivo a mim e ao meio que eu me encontro e que eu possa ser útil também ao meu próximo. Então, tudo isso é um conjunto de aprendizados que são importantíssimos. Então, ela é um fator orgânico, muito importante, tá? E o ponto de vista contribui nesse sentido, de poder melhorá-la. Sob o ponto de vista da assistência espiritual, contudo, o fator moral é indispensável. Médiuns moralizados contam com o amparo de espíritos superiores. Então, a questão das afinidades que nós falamos, né? Por isso que é importante o direcionamento, né? Ela é neutra em si, a mediunidade, mas precisamos dar um direcionamento. Tá? Dando um direcionamento, sintonizamos com outros tantos espíritos que irão proteger essa mediunidade, tá? Irão nos resguardar, mas nós temos que fazer a nossa parte, tá? Então as afinidades são importantíssimas na questão da mediunidade. Não confundamos médium moralizado com médium santificado, tá? Não é a questão de nós somos todos vivendo aqui uma experiência carnal, somos espíritos que ainda carregamos muitos débitos, enfim, situações que necessitamos de um trabalho, um direcionamento, e essa oportunidade da reencarnação é bendita a cada um de nós, tá? Então, nós temos que... a questão das nossas lutas diárias, as nossas buscas, a nossa boa vontade em querer a transformação, as melhorias. Então, isso que é um médium moralizado, é aquele que busca, né, trazer um pouco mais de equilíbrio para a sua caminhada, ok? O médium moralizado terá a vida de um homem de bem, será humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador e desinteressado. Uma condição muito importante é a questão da humildade. Buscar tratar essa questão, essa mediunidade, com muita humildade, para nos possibilitar sempre o conhecimento, tá? Saber que sempre há o que fazer, o que aprender, o que buscar, se tratando da questão do trabalho, tá? Há muitos caminhos ainda que necessitaremos, né, transcorrer aí durante a nossa caminhada evolutiva, porque somos seres eternos, tá? Então, essa disponibilidade ao conhecimento, com muita calma, tranquilidade, com certeza vai dar frutos importantes. O ensino de Jesus aplicado à mediunidade é claro: dai de graça o que de graça recebeste. O médium interesseiro nas coisas materiais caminha na direção do abismo. Então, com certeza, né? A mediunidade, ela foi um empréstimo que nos foi concedido, tá?
Então, não nos pertence. Assim como o corpo que temos também não nos pertence, é um empréstimo de Deus para que nós pudéssemos, através do nosso direito de escolher, dar um direcionamento para todas essas situações que nós vivenciamos. Tá? Aplicação da mediunidade em nosso favor, em favor do nosso próximo, em nossas buscas, tá? Tudo isso é um empréstimo que Deus nos concedeste, então, que nos foi concedido. Então, como é que nós podemos vender alguma coisa, trocar, enfim, barganhar algo que nem nos pertence? Tá? Então, nós estaríamos, se tomássemos essa atitude, com certeza errada, né? São atitudes erradas, porque estaríamos fazendo algo que não nos pertence, não é nosso. Então, como é que eu posso vender algo, trocar algo que não é meu? Tá? Então, é só um empréstimo que Deus nos concede. Muito importante esse ponto também. Por isso que é dai de graça o que de graça recebesse, disse Jesus. Tá? Só a gente pegar os exemplos aí de alguns irmãos da caminhada que dão um condicionamento, a mediunidade de uma forma positiva, e veremos, né, que eles tratam ela desta forma também. Tá? O exercício mediúnico deve ser realizado com amor. É missão sagrada no auxílio ao próximo em nome de Jesus. Tá? Então, é só a gente pensar, né? Mediunidade com Jesus, né? Como seria? Se nós pegarmos o exemplo de Jesus e as passagens que nós acompanhamos dele, né? Da forma como Jesus tratava os outros, né? O auxílio, enfim, a prática da caridade. Tá? E as oportunidades que nós temos em auxílio dos irmãos que são necessitados. Tá? Então, temos que nos exemplificar no Mestre sempre. E direcionar esses ensinamentos para a nossa caminhada na mediunidade também. Tá? Então, mediunidade é neutra, mas direcionada sob os ensinamentos de Jesus, vai nos proporcionar caminhos onde não correremos riscos. Tá? Então, o amor tem que estar presente. E tudo que nós temos, a oportunidade que nos é concedida na casa, dos trabalhos, né, os estudos, enfim, tudo isso é uma forma de nos atentarmos a essa questão. Tá? Levantarmos ali as barreiras necessárias que irão nos proteger. Nada mais importante do que o conhecimento. O Espiritismo oferece regras normativas para o bom exercício da mediunidade, tornando-a fonte de luz e esclarecimento. O conhecimento doutrinário que facilitará o exame das próprias comunicações. Então, alguns pontos importantes. O Espiritismo, que trata a questão das reencarnações, os espíritos no plano espiritual, enfim, todos os relatos que nos são tragos pelos irmãos que estão no plano espiritual, enfim, através das psicografias. Tá? Então, esse conhecimento sobre a vida, né? A nossa real pátria, que é a vida espiritual, tá? A continuação da vida, as leis de causa e efeito. Então, tudo que a doutrina trata é muito importante na nossa caminhada para direcionar também essa mediunidade. Tá? Enfim, as obras de Kardec. Então, há muito material, né, disponível para todos nós aí como estudo. Conhecimento doutrinário, com certeza, facilitará o exame das próprias comunicações, com certeza, tá? Porque é uma questão que é muito importante e deve ser abordada na mediunidade, são as comunicações, tá? A questão das obsessões, né? Que nós estudamos, falamos. Então, o limite é muito tênue devido à nossa condição espiritual. Então, nós temos que nos precaver quanto a tudo isso, tá? Então, o conhecimento é importante, o conhecimento doutrinário é muito importante. Orientação da própria faculdade para não caminhar sem rumo. Com certeza. Quando nós temos essa mediunidade e por vezes não damos um direcionamento, isso, né, pode trazer alguns riscos para nós. Tá? Então, leituras são importantes, grupos de estudo na casa temos muito, depois que, enfim, passar toda essa situação que nós estamos acompanhando. Tá? Então, tudo isso vai ajudando, vai dando um direcionamento nessa mediunidade, vai protegendo ela. Tá? Dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Então, com certeza, o nosso esforço é importante. A ajuda está toda aí para nós. Tá? Nós recebemos todo o amparo, proteção da espiritualidade amiga, através das sintonias e das afinidades que vamos fazendo ao longo dessa caminhada, mas precisamos ter a nossa vontade, a nossa boa vontade em querer. Tá?
Isso é importantíssimo. Aí nós vamos sintonizando com essa espiritualidade amiga. Com as luzes da doutrina espírita, o médium educar-se-á para vigiar as próprias comunicações e aplicar sua faculdade para o bem de todos. Então, com certeza, quando é uma mediunidade educada, ela é direcionada a todos. Tá? As tarefas mediúnicas pedem assiduidade, pontualidade, fidelidade a Jesus e a Kardec. Tá? Então, até aquela questão que o Chico, que o Emmanuel relatou a Chico, os 3 pontos, né? Referente à mediunidade: disciplina, disciplina e disciplina. Tá? Então, a nossa parte também é muito importante. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. Então, vou até ler de novo. O conhecimento e a prática do Evangelho e da doutrina dos Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. Então, o conhecimento leva a um despertar as possibilidades aí que a mediunidade pode nos oferecer. De pronto, até pelas sensações que temos ali no começo, na eclosão, quando começam, né, os primeiros passos ali no desenvolvimento da mediunidade, pode ser algo que possa causar um incômodo, sim. Creio que a todos nós possa ser dessa forma. Mas isso se trata de educação mediúnica. Tá? Então nós precisamos educar essa mediunidade. Então nós muitas vezes chegamos a um local e recebemos ajuda, como a casa de Fabiano, com essa mediunidade desequilibrada, captando tudo, sentindo tudo, e tudo é muito intenso e é muito difícil, sim, mas porque nós não sabemos ainda lidar com tudo isso. Tá? É só por esse ponto. A partir do momento que nós, através da nossa boa vontade, queremos buscar o conhecimento referente à mediunidade, veremos que, sim, é possível controlar todas essas eclosões, né, de sentimentos e emoções e pensamentos. É possível controlar, sim. Tá? Para isso, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter disciplina, buscando os conhecimentos, trabalho, e aí as coisas vão se acalmando ao ponto de você direcionar apenas essas questões, essas sensações aos trabalhos a um local seguro. Tá? Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, não é bom nós psicografarmos, escrevermos dentro de um ambiente que não seja seguro, ou ter uma comunicação, tá? Porque é necessário que esteja todo o amparo da espiritualidade que protege a mediunidade, que protege os médiuns, que os espíritos que são trazidos para se comunicarem, para receberem um auxílio, também são amparados por essa espiritualidade amiga. Tá? Então, há todo um cuidado nesse ponto. A gente só precisa ter um pouco de paciência no começo, mas as coisas vão fluindo através da nossa boa vontade. Ok? Então, essas sensações desagradáveis do início, elas cessam, com certeza, no passar do tempo. Quando a gente procura, quando a gente conhece um pouco mais sobre o que está acontecendo comigo, né? Que sensações estranhas são essas que acontecem? Mas elas não têm que ser assim o tempo todo. É isso que o aprendizado leva, ok? Então vamos lá. Mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. Mediunismo sem evangelho é o fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. Até repetir que é muito bonito essa passagem. Mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Mediunismo com espiritismo, mas sem o evangelho, é realização incompleta. Mediunismo com evangelho e sem espiritismo é também realização incompleta. Mediunismo com evangelho e espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos. Imprescindível, pois, a trilogia Evangelho, Espiritismo e Mediunidade. Tá? Então, com certeza são 3 pontos muito importantes nessa questão. Os benfeitores espirituais estudam sempre para se tornarem mais úteis no esclarecimento e no consolo, com certeza, né?
Os amigos, a espiritualidade amiga que nos auxilia, que está sempre ao nosso lado, eles também se preparam para que eles possam nos auxiliar da melhor forma possível. E nós, como estamos, né? Nós, encarnados, devemos também estudar e servir, a fim de que a mediunidade não seja fenômeno sem amor e sem esclarecimento, mas garantia de triunfo com Jesus em Kardec. Então, é muito importante essa questão, né? E uma mensagem aqui no final bem interessante. A espiritualidade amiga, eles se preparam para estarem aptos ali a servir da melhor maneira possível. E nós também temos que nos preparar, tá? Para que possamos servir da melhor forma possível e utilizar essa mediunidade em nosso favor na nossa caminhada, tá? Porque é algo que Deus nos concedeu, é um empréstimo de Deus para cada um de nós. Quando reconhecemos as nossas situações, como vemos ali que há muitas questões a resolver referente às encarnações passadas ou até dessa mesma vida que temos. Então Deus, com muita misericórdia e amor, nos concede essas oportunidades benditas de poder trabalhar a mediunidade, de poder auxiliar aqueles irmãos que neste momento enfrentam as suas dificuldades no plano espiritual ou na vida material. Nós temos essa oportunidade. Através de um resgate, levar uma mensagem positiva, levar uma mensagem de esperança aos irmãos que precisam. Então que sejamos nós ponto de luz neste momento, tá? Nos afinando com essa espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos encorajando a seguir adiante com essas oportunidades que Deus nos concede. Então, vamos em frente, na certeza do amparo que se faz a todos nós. E a mediunidade é uma de tantas outras oportunidades que temos, seja dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, aqueles que estão à nossa volta. Nada é um fruto do acaso nessa vida. Há muito amor na programação que temos para viver essa passagem. Ok, pessoal? Então, desejo a todos aí muita paz, muita coragem e muita força nessa caminhada. O principal de tudo é que Deus está no comando, que vamos conseguir passar por todas as situações, mas temos que fazer a nossa parte nesse momento. Manter o nosso otimismo, a nossa esperança e procurar aprender com tudo que está acontecendo. Ok? Então fiquem todos em paz e que Jesus acolha a todos. Então vamos encerrar com uma prece, agradecendo a Deus sempre pela oportunidade que temos, por mais um dia, por todo o amor e a misericórdia do Pai para com todos nós. Nossas vibrações de amor pelo nosso planeta e por todos nós que aqui nos encontramos, pedindo ao Mestre que possa nos acolher e seguir adiante, esse amigo querido de todas as horas, que nos acalentou e nos disse que sempre estará conosco e jamais há de nos abandonar. Então, com essa certeza, nos despedimos, agradecidos ao nosso amigo querido Frei Fabiano e toda essa equipe espiritual que nos acolhe a caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novos erros, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.